Mas vamos aí começar, iniciar a nossa aula, a nossa Master Law. Bom, primeiramente quero me apresentar, apesar da doutora Jéssica já me conhecer. Eu sou a doutora Adriana Rocha, advogada, especialista em direito previdenciário. E eu estou aqui com duas maravilhosas profissionais de excelência, que é a Débora Cali, a mentora de finanças. Ela ensina advogados a dominar as suas finanças pessoais e profissionais. E a Aradei Rocha, que é aí a mentora de marketing digital. Ela ajuda advogados a se posicionarem no meio digital e a atraírem clientes. Então, a gente está aqui com um time de peso, com uma entrega, uma excelência de conteúdo que a gente está proporcionando nessa aula aqui gratuita para você, doutor, e para os doutores que vierem assistir posteriormente. Bom, vamos começar logo, porque eu creio que já falamos muito, já nos apresentamos, mas o intuito da nossa aula hoje é exatamente direcionar advogados que estão passando por alguma dessas dificuldades. Doutora Jéssica, você por acaso já sentiu falta de direcionamento na escolha da área de atuação? Você já teve dificuldade de escolher qual área que você ia atuar? Ficou confusa? Já. Isso acontece, acho que todos os advogados, já aconteceu comigo. No início da nossa advocacia, quando a gente sai da faculdade, a gente, na verdade, se torna aquele advogado que pega o que vier, a gente, para ganhar dinheiro, para ganhar experiência, a gente acaba pegando a causas, né, clientes de todas as áreas. Só que qual o problema disso? O problema é que, ao meu ponto de vista, quando você é um advogado generalista, quando você generaliza todas as áreas, você, na verdade, não é bom em nada. Você é aquele profissional meia boca, aquele profissional que você faz tudo, mas não com a excelência daquele profissional que se especializa. E o que que acontece também com os advogados que estão iniciando na carreira jurídica? Eles também ficam com medo de não conseguir o quê? Captar clientes. E isso realmente é uma realidade, infelizmente, na nossa advocacia também. Quando a gente se forma, sai da faculdade, a doutora que pegou a sua carteirinha há pouco tempo, você pega a sua OAB e você se vê numa situação, e agora? O que que eu faço? Como que eu vou começar? Como que eu consigo clientes, né? Porque a gente precisa o quê? Fazer o dinheiro rodar. A gente precisa de capital. Então a gente fica com esse medo, com essa insegurança. Aonde vamos conseguir clientes? Como conseguir clientes? E é exatamente isso que nós vamos também ensinar aqui nessa aula, principalmente na aula da Aradei, quando ela ensinar os advogados a se posicionarem no digital. Também temos que lidar com questões financeiras no escritório. A Débora Cali vai apresentar com muita excelência a aula dela, porque quando a gente começa na advocacia, em qualquer área, em qualquer escritório, seja ele profissional ou aqueles advogados que vão atuar de forma autônoma, que ainda não tem nem escritório formado, tem uma dificuldade de saber o que é o dinheiro do escritório, o que que a gente separa para poder investir em capital, em orçamentos de marketing, captação de clientes e o que que a gente tira do nosso prolabore, do dinheiro realmente que a gente vai usar para pagar nossas contas. Então, a Débora Cali vai vir para apresentar uma aula também maravilhosa nesse sentido. E a falta de presença digital e dificuldade em atrair clientes no online. Ou seja, hoje, o profissional que não está no online está perdendo muito dinheiro. A gente está vivendo cada dia mais um crescimento no digital, e Aradei Rocha vai poder falar muito com mais propriedade sobre isso, em que nós precisamos estar presentes
com a nossa advocacia e mostrar ao mundo, mostrar nas redes sociais o nosso potencial. E com isso, eu eu quero apresentar o porquê do direito previdenciário. Quero puxar assim sardinha para o meu lado, porque eu também, assim como todos os advogados, quando eu me formei, quando eu peguei a tão sonhada carteira da OAB, eu me vi perdida, eu me vi numa situação de o que que eu faço agora, como que eu me especializo, para qual área eu vou. E aí eu comecei a fazer todas as áreas. Eu pegava o cliente que viesse. Até que em 2018 eu comecei a perceber um crescimento de ações previdenciárias, porque a gente estava na iminência da reforma da Previdência que vem em 2019. Então a gente já começou, já aquele boom, já de 2018 para início de 2019, não sei se a doutora se lembra, as pessoas começaram a ficar preocupadas com a reforma da Previdência e começaram a procurar com mais intensidade os escritórios de advocacia. Foi quando eu vislumbrei a alta demanda, ou seja, o crescimento constante de segurados do INSS buscando orientação. Quando eu percebi isso, eu visualizei a chance de eu me especializar no direito previdenciário e não me arrependo. Sou muito feliz, muito grata a essa oportunidade. O direito previdenciário, para mim, hoje, é a área do direito mais lucrativa por conta exatamente desse crescimento de segurados. Inclusive, eu estava pesquisando hoje os dados de números de processos indeferidos em 2024. E pasmem, gente, nós tivemos mais de 500 mil processos indeferidos na Justiça e perante o INSS. 500 mil. Ou seja, a gente tem um crescimento, um número exacerbado de ações sendo indeferidas. E o que que isso acarreta? A necessidade da atuação do advogado previdenciário. Ou seja, nós temos também várias áreas. Nós podemos atuar tanto na área consultiva, que é no planejamento previdenciário, no acerto de CNIS, e também nos benefícios previdenciários nas aposentadorias, nos benefícios por incapacidade. A gente tem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o LOAS, BPC. Então, nós temos uma gama, uma área de atuação muito extensa dentro do direito previdenciário. E qual é a atuação estratégica? É a possibilidade de sermos referência para empresas e para segurados. Ou seja, eu trouxe aqui nessa aula para você visualizar, para vocês visualizarem como que o direito previdenciário é uma área que nós precisamos de advogados cada dia mais especializados. Por quê, doutores? O que que acontece? Não basta só você querer ganhar dinheiro. Eu pego muitas ações mal feitas de advogados que não se especializam e querem simplesmente pegar aquele cliente para poder ganhar o dinheiro, faz o processo sem técnica, sem excelência, acaba, infelizmente, indeferindo aquele benefício, não sabe prosseguir e o cliente acaba ficando realmente sem o direito dele, que ele precisa e que ele realmente faz jus. Então, nós precisamos nos especializar. O número de ações, eu peguei aqui algumas manchetes que eu encontrei em sites confiáveis, como Globo.com, por exemplo, que o número de ações na justiça por benefícios sociais sobe quase 20% em meio ao pente fino. Ou seja, nós temos todo ano o chamado famoso pente fino do INSS. A doutora já deve ter escutado falar, inclusive, que agora mais de 800 mil benefícios por incapacidade, incluindo auxílio-doença, LOAS,
e aposentadoria por invalidez vão passar pelo pente fino do INSS, 800 mil, doutora. Então, nós precisamos, sim, nos especializar, porque trabalho tem e vai continuar tendo. A Justiça Federal está sobrecarregada de processos. As ações previdenciárias e tributárias sobrecarregam a Justiça Federal. Eu trouxe aqui dados até então que estavam atualizados até 2023, porque a gente vai ter atualização de 2024, mas de processos distribuídos. De 2020 para 2023, nós tivemos aí um crescimento de mais de 2 milhões de processos distribuídos na Justiça Federal. Ou seja, a tendência é o quê? Aumentar cada dia mais. Então, o advogado que não se especializar e que não quiser fazer a área previdenciária vai perder dinheiro, vai estar deixando uma área super lucrativa e de profissionais que eu posso dizer com toda a categoria que não estão se especializando. E o que isso acontece? Das cerca de 6,8 milhões de demandas levadas à Justiça Federal em 2023, aproximadamente 3,2 milhões diziam respeito que à Previdência Social. E quase 1 milhão estava relacionado à Fazenda Nacional. Ou seja, são 54% de queixas em matéria previdenciária ou assistencial. Porque a gente tem aí, claro, né, todos os benefícios e aposentadorias que abrangem o direito previdenciário. Ou seja, por que eu estou trazendo esses dados, doutora? Porque é latente a urgência de aumentarmos o quê? Os advogados previdenciários nesse país. A gente está com uma alta demanda, a gente tem cliente e a gente precisa realmente se especializar. Eu também quero trazer outro dado super interessante. Hoje nós temos no Brasil 32 milhões. Gente, olha só esse número. 32 milhões de brasileiros entre 55 e 65 anos. O que acontece com essa faixa etária? Brasileiros que estão prestes a se aposentar. Nós temos hoje 32 milhões de pessoas, de segurados, de futuros aposentados, isso porque eu não estou contabilizando os outros tipos de benefícios, como salário maternidade, auxílio doença e LOAS, somente de aposentadorias. Ou seja, é ou não é uma área realmente para a gente poder lucrar e se aventurar, digamos assim, para poder conquistar cada dia mais o nosso espaço no mercado. Bom, e como lucrar? Eu estou falando tanto de lucrar, mas aí muitos advogados me perguntam, mas doutora, eu preciso de dinheiro para já. Por quê? Assim como a doutora, eu também passei pela situação de iniciar na advocacia, pegar o que viesse. Por quê? Porque eu precisava de dinheiro. A gente às vezes não tem tempo de esperar o processo judicial terminar para ganhar os nossos honorários. Às vezes a gente tem a necessidade, a urgência, e a maioria dos advogados que pegam a carteira da OAB tem essa urgência de ver dinheiro, de começar a rotatividade financeira no escritório, e a área previdenciária tem uma demanda de consultoria muito grande. E eu quero agora entrar no foco da minha aula, que eu quero ensinar vocês, doutores, a lucrar de forma imediata na advocacia previdenciária. Ou seja, eu quero ensinar você que está começando agora e você precisa de dinheiro rápido no seu escritório, transformar o seu conhecimento em resultados sem depender dos processos demorados, tanto administrativos quanto judiciais. E aqui no meu escritório, eu tenho uma rotatividade muito grande hoje. Eu posso dizer até que é o meu carro-chefe, são os planejamentos previdenciários. Mas, doutor, o que é o planejamento previdenciário? É exatamente quando você vai planejar, você vai
orientar o seu cliente que chega até o seu escritório precisando da sua aposentadoria. O cliente ele chega no seu escritório assim, doutora, eu já estou com 60 anos de idade. Eu posso me aposentar? Eu trabalho já há 20 e tantos anos. Eu tenho carteira assinada desde 1900 e lá vai bolinha, mas eu quero me aposentar. Como é que eu faço? Não tem, doutores, como você dar essa resposta sem fazer uma busca, um estudo aprofundado da situação daquele segurado, daquele cliente que chegou até o seu escritório com essa urgência, com essa demanda. E aí, o que que você vai oferecer? Você vai oferecer o planejamento previdenciário. Por que o planejamento previdenciário? Primeiro, nós temos uma alta demanda. Muitos segurados, muitos futuros aposentados não sabem qual o momento ideal para se aposentar. Ou até aqueles que já são aposentados chegam no seu escritório e falam o seguinte: doutora, eu sou aposentado há 5 anos, só que eu acho que eu ganho pouco, porque eu trabalhei a minha vida inteira ganhando 7 salários mínimos, ganhando 8 salários mínimos, e hoje eu ganho 3 salários de aposentadoria. Então, o que que você vai fazer? Você vai oferecer para ele, para esse cliente, um planejamento previdenciário. Exatamente esse estudo, essa orientação que ele precisa, e é um serviço de consultoria que é possível você orientar os seus clientes sobre o quê? Sobre contribuições futuras, né? Se é viável, se ele pode se aposentar agora, ou se é viável ele continuar contribuindo para, quem sabe, se aposentar por uma aposentadoria melhor, um valor mais alto, o tempo de contribuição, as condições especiais e tem resultado rápido. Por quê? Quando o cliente chega para você, doutora ou doutor, no seu escritório, com essa pergunta, com essa urgência, e você oferece o planejamento previdenciário, o que que você pode fazer? Você vai cobrar por esse serviço, porque esse serviço ele é cobrado, tá? E você vai entregar com rapidez. Normalmente, um planejamento previdenciário, você utiliza aí 10 dias, no máximo 15 dias, para estar entregando esse serviço ao seu cliente. Então, é um serviço de giro rápido no seu escritório, sem depender do quê? De processos administrativos ou judiciais. Então, você tem a possibilidade, na área previdenciária, de oferecer o planejamento previdenciário e conseguir o quê? Conseguir captar esse cliente, transformar ele em um cliente de aposentadoria e ainda por cima lucrar imediatamente. É um lucro imediato. O cliente chegou, você atendeu, ele pagou, porque é um serviço que ele é pago de forma antecipada, porque é uma consultoria, tá? Não é um processo, então você vai deixar bem claro para ele que você vai precisar fazer a cobrança e o pagamento é feito de forma antecipada no momento da contratação do planejamento, para que você possa, de fato, entregar um relatório, uma orientação detalhada do futuro dele da aposentadoria. E como que funciona, doutora, a advocacia consultiva previdenciária? Exatamente isso. Através do planejamento, você vai poder fazer o levantamento do histórico de contribuições do seu cliente. Você vai poder fazer o cálculo do tempo de serviço e das regras aplicáveis, ou seja, o que que eu faço no meu planejamento? Eu, doutora Adriana, eu mostro para o meu cliente a realidade dele no passado, presente e futuro. Eu trabalho com os 3 lapsos temporais. Você trabalha com os 3 lapsos. Você faz o planejamento trabalhando o passado, se ele tinha direito adquirido anterior à reforma da Previdência, que foi a emenda constitucional 103 de 2019, lá promulgada dia 13 de novembro de 2019. Então, o que que acontece? Quando eu verifico que o meu cliente, na data da promulgação da reforma, ele tinha direito adquirido,
ou seja, ele tinha direito de se aposentar por alguma regra anterior à reforma, eu demonstro para ele e mostro no planejamento os valores de aposentadoria, em qual aposentadoria ele se encaixa. Se por acaso eu verificar que ele não se encaixa em nenhuma regra anterior à reforma, eu trabalho o quê? O presente dele. Eu mostro para ele hoje, na data de hoje, qual é a realidade previdenciária dele. Quanto tempo de contribuição ele tem, se ele pode fazer jus a alguma aposentadoria e se ele não fizer jus, qual aposentadoria que ele vai conquistar futuramente. Eu mostro para ele no planejamento a data da aposentadoria dele, as opções mais benéficas para ele, porque veja bem, apesar de eu estar entregando para o meu cliente um planejamento e eu ser advogada, a decisão eu sempre deixo bem claro, tá, doutora? Que a decisão pela escolha da melhor aposentadoria cabe ao cliente. Porque às vezes o que é melhor para a gente não é melhor para o nosso cliente. Então, já aconteceu de eu ter um planejamento, por exemplo, de um cliente, em que se ele esperasse mais 2 anos para se aposentar, a aposentadoria dele iria aumentar em R$ 1.000. Só que eu estava diante de uma pessoa que estava desempregada. Ou seja, ele precisava de dinheiro para hoje. Então, apesar de daqui a 2 anos ele ter uma aposentadoria que iria dar um valor maior para ele, ele precisava da aposentadoria que ia dar um valor menor, mas ele poderia ter direito hoje, na data de hoje. Então, o nosso trabalho como advogados previdenciários é orientar, é mostrar todas as possibilidades que o cliente tem, mas a escolha final é sempre dele. E o que que a gente faz no planejamento previdenciário também? Nós temos a simulação de cenários, ou seja, exatamente isso. Eu apresento para o meu cliente a aposentadoria com maior benefício, ou seja, a aposentadoria que ele vai ganhar mais, e mostro também para ele a aposentadoria que ele vai se aposentar mais rápido. Ou seja, a gente tem dois cenários: a aposentadoria com maior valor e a aposentadoria com uma data de aposentadoria mais rápida, e a escolha é do meu cliente. E aí, muitos deles perguntam, mas doutora, como é que eu faço para fazer o pagamento dos atrasados? Doutora já deve ter tido essa pergunta aí de algum cliente no seu escritório. Se não teve, ainda vai ter. E no planejamento previdenciário, você vai verificar também, doutora, a possibilidade ou não desse pagamento ser feito. Por quê? Porque nem sempre um pagamento atrasado vai ser benéfico para aquele cliente. Nem sempre um pagamento atrasado de contribuições atrasadas vão integrar a carência e o tempo de contribuição daquele segurado. Isso você só vai conseguir responder com o quê? O planejamento previdenciário. No planejamento previdenciário, você tem a possibilidade também de quê? De recolhimentos futuros. Você pode chegar para o seu cliente e falar assim: olha só, você pode se aposentar hoje, mas se você quiser um valor de aposentadoria melhor, se você passar a contribuir em cima do valor X, você consegue aumentar a sua aposentadoria. Então, todos esses cenários, eles são trabalhados no nosso planejamento. Por isso é que o planejamento, ele é uma excelente maneira de você realmente ter uma lucratividade no seu escritório de uma forma imediata e rápida, porque não tem como nenhum advogado previdenciário, inclusive, entrar com processo administrativo ou judicial sem antes fazer o planejamento previdenciário para verificar a melhor possibilidade daquele cliente. E através do planejamento também, nós podemos identificar o quê? Períodos especiais ou insalubres. E o que que isso afeta? Afeta porque até a reforma da Previdência, se aquele cliente ele trabalhou mediante atividades especiais exposto a agentes nocivos,
ele pode ter a conversão do tempo especial para o tempo comum e aumentar o tempo de contribuição para se aposentar. Ou então, dependendo do período que ele esteve exposto a esses períodos especiais, ele pode vir a ter direito a uma aposentadoria especial. E quais são as vantagens? Agora realmente chegou o ponto-chave da questão da lucratividade imediata, que muitos advogados eles não conseguem vislumbrar, mas que na área previdenciária é muito vantajosa. Honorários imediatos. Ou seja, você consegue fazer a cobrança por consulta, por análise e por planejamento. Os valores de um planejamento previdenciário, eles variam de 500 a 3.000 reais ou até mais. Eu já cobrei 4.500 reais por um planejamento previdenciário. Dependendo do que, doutora? Da complexidade. Por quê? Quando você pede para o seu cliente preencher uma ficha de atendimento com algumas perguntas, você, na verdade, está querendo direcionar a cobrança do seu planejamento. Porque se for um cliente que vai te demandar um trabalho maior de atividade especial, análise de PPP, por exemplo, se for um cliente que você tiver que analisar o perfil profissiográfico previdenciário, se for um cliente que você tiver que puxar, por exemplo, microfichas, como aconteceu já de um cliente meu, que era autônomo, antes de 1980, eu tive que solicitar microfichas para o INSS que não estavam no CNIS dele. Então, dependendo da complexidade desse planejamento, você pode cobrar até 3.000 reais. Normalmente, eu costumo cobrar entre 1.200 a 1.500 reais um planejamento. Claro que quando eu verifico que é um cliente que já pode se aposentar, que é um cliente que não vai ter tanta complexidade no planejamento, eu cobro um pouco menos. Mas o valor variado, o valor médio, na verdade, que eu cobro por esse planejamento varia de 1.200 a 1.500 reais. Então, você imagina, doutora, se você tiver 10 clientes no seu escritório, né? Agora vamos colocar de exemplo prático, e aí a Débora Cali pode até depois explicar melhor. Se você tiver 10 clientes só de planejamento e você cobrar 1.200 reais por planejamento, você já tem 12.000 reais que vão entrar de imediato no seu escritório. Só que para isso, você precisa o quê? Você precisa se especializar para poder entregar um trabalho, um planejamento de excelência. Por quê? Porque esse planejamento, você não vai ficar somente no planejamento. Ele é um cliente que você vai fidelizar. E eu vou mostrar para vocês aqui depois um caso prático de como que eu fidelizo meus clientes e como eu fidelizei uma cliente que me rendeu de um planejamento um processo com honorários de 150.000 reais. E aí você vem com a fidelização de clientes, ou seja, se você entregar um planejamento de excelência, o cliente satisfeito do planejamento, ele vai o quê? Retornar para ações futuras, como ações de concessão, de aposentadorias e de revisão. Ou seja, praticamente todos os meus clientes hoje do meu escritório de planejamento são os clientes que me contratam para fazer as aposentadorias deles. Por quê? Porque eu fidelizo os meus clientes com a entrega do planejamento, com técnica, com estratégia e excelência. Por quê? Porque eu me especializei. E é exatamente isso que eu quero passar para os doutores, os advogados que estão nessa aula. A diferenciação no mercado. Veja bem, doutores, poucos advogados, eu vou frisar isso, tá? Porque eu vejo na prática muitos clientes que chegam no meu escritório, que já foram em outros advogados e não tiveram nenhum planejamento feito pelos outros profissionais. Ou seja, poucos advogados hoje atuam de forma consultiva. Não temos advogados previdenciários
especializados em entregar um planejamento previdenciário de excelência, gerando o que para nós, para vocês que estão aqui nessa aula, estão querendo fazer de 2025 da sua advocacia uma rentabilidade e um sucesso próspero, gerando oportunidade para se destacar. Não tem como o advogado previdenciário hoje, que não atua de forma consultiva, está perdendo dinheiro e está trabalhando de uma forma errada. E o que acontece com esses advogados? Por que não começar hoje mesmo? Como começar? A doutora que está aqui presente, os doutores que vão assistir essa aula depois, que essa aula vai ficar gravada. Como que vocês podem começar para poder fazer a atuação estratégica e com excelência na área previdenciária? Primeiro de tudo, estudar casos práticos. Investir em conhecimento sobre cálculos e regras previdenciárias. Ou seja, você, doutora, que está aqui nessa aula, você está já um passo na frente de milhões de advogados que não estão o quê? Investindo tempo em conhecimento. Não tem como o advogado querer se destacar, o advogado querer fazer o trabalho com excelência, se ele não investir no seu maior bem, que ninguém tira. Eu falo que o investimento no conhecimento é algo que você não perde, ninguém tira de você. Ninguém pode tirar o seu conhecimento. Então, você precisa o quê? Se especializar, investir no seu conhecimento e oferecer serviços consultivos em redes sociais. Mostrar ao público. E Aradei Rocha vai apresentar aqui essa estratégia. Mostrar exatamente ao público que você pode ajudá-los como? A otimizar as suas aposentadorias. Não tem como você ser um advogado que você não expõe o seu trabalho nas redes sociais, porque as pessoas não sabem nem o que você faz. Eu vejo profissionais que pessoas, inclusive de outros ramos, outras profissões que eu sigo, e depois eu fico sabendo o que essa pessoa faz, apesar de acompanhá-la nas redes sociais durante um tempo, a pessoa não expõe o seu trabalho, não fala o que ela faz. Então, como que essa pessoa ela quer captar clientes? Como que ela quer se posicionar no mercado? Quer ser um profissional de excelência se ela não expõe o seu trabalho, o que de fato ela faz nas redes sociais? E precificar corretamente. A gente precisa o quê? Basear no valor entregue ao cliente e no tempo dedicado à análise. Eu costumo falar, doutores, que uma coisa é o preço, outra coisa é o valor. Você precisa agregar o seu valor ao preço. Por quê? Por que que hoje eu cobro, por exemplo, para um cliente um planejamento de R$ 1.500, como eu já cobrei um planejamento de R$ 4.000, 4.500 e o cliente pagou? Porque era um cliente que já conhecia o meu trabalho, o meu valor. Ou seja, você especializando-se na área, você sabendo o que você entrega, o valor, a excelência do trabalho que você entrega, você consegue expor o seu preço e o cliente ele vai pagar sem reclamar, porque ele sabe, conhece o quê? O valor do seu trabalho, o valor da profissional que você é. Então, hoje nós precisamos disso, de advogados que se posicionam e que sabem se valorizar. Tem, é muito engraçado falar isso, mas eu já demiti cliente. Eu posso falar aqui para vocês que eu hoje, conhecendo o valor e o investimento que eu faço em conhecimento, em cursos, em mentorias, né? Inclusive, vou a eventos previdenciários para me especializar e me capacitar cada dia mais. Quando o cliente chega para mim e fala assim, doutora, mas eu fui no fulano de tal e ele me cobrou, por exemplo, menos do que você está cobrando. Tem como você fazer por esse valor? Eu não faço. Por quê? Porque o outro profissional, ele tem o valor dele, mas eu tenho o meu.
Claro que quando a gente está iniciando na advocacia, a gente tem que saber peneirar, né? Eu já tenho aí 6 anos somente na área previdenciária. Já conquistei, claro, uma clientela, uma cartela de clientes que eu posso, talvez, chegar para um cliente e falar: olha, eu não vou trabalhar com você porque eu não vou abaixar meu preço. Mas claro que aqui eu não estou ensinando os advogados a demitirem os clientes, mas eu estou ensinando e eu quero que os advogados que estão nessa aula, assistindo essa aula, eles consigam o quê? Se valorizar. Porque o cliente, ele só vai valorizar você, advogado, advogada, se você primeiro se posicionar e valorizar o tempo do seu trabalho, porque até para você parar para fazer uma simples consulta, você já está perdendo, gastando o seu tempo, e tempo é dinheiro. Então se valoriza. E eu quero mostrar para vocês agora o que é possível alcançar, o que realmente você consegue com a advocacia previdenciária consultiva, porque aqui eu estou focando na questão do planejamento previdenciário. Claro que a gente tem os processos, as concessões, as aposentadorias, mas aqui eu quero focar na aula de lucratividade imediata. E como que você consegue captar esse cliente, transformar e fidelizar esse cliente de planejamento para ações futuras? E eu trouxe aqui um caso prático do meu escritório, tá? Essa cliente é a Valéria, é uma cliente que chegou para mim em 2022 e ela chegou com a seguinte questão: doutora, eu entrei com o meu processo de aposentadoria no INSS, ela já tinha entrado com o processo sozinha, tá? Sem ajuda de ninguém. E o INSS negou. Por quê? Porque ela tinha uma reclamação trabalhista em que ela teve o reconhecimento nessa reclamação trabalhista de 5 anos numa empresa que ela tinha trabalhado, e não só o tempo de contribuição, ela teve o reconhecimento também do salário que ela ganhava. Então, ela entrou com esse processo e o INSS fez o quê? Indeferiu. Então, ela chegou para mim com o indeferimento da aposentadoria dela e falou: doutora, o que que eu faço agora? O INSS indeferiu. Primeiramente, eu precisava entender se esse indeferimento era viável, era autêntico ou não. Então, o que que eu fiz? Eu ofereci o planejamento previdenciário. Eu cobrei a ela R$ 700 desse planejamento e verifiquei que realmente ela tinha direito a se aposentar. Inclusive, a aposentadoria dela era uma aposentadoria com direito adquirido anterior à reforma. Era uma aposentadoria por pontos que havia sido negado pelo INSS. E aí, o que que foi que aconteceu que eu fiz com essa cliente? Cobrei o planejamento, ela me pagou, eu fiz o planejamento e entreguei para ela. E falei: Valéria, olha só, você tem direito sim a se aposentar. Só que agora que o INSS negou o seu pedido, vamos ingressar o quê? Judicialmente. Então, é um processo que eu entrei com a ação dela em novembro de 2022. Veja bem, doutores, uma cliente de planejamento previdenciário. Por quê? Não tem como eu pegar o indeferimento do INSS e simplesmente jogar uma ação judicial sem ter base para isso, sem realmente saber qual o direito certo da minha cliente. Então, eu precisei fazer o planejamento dela, ela me pagou os R$ 700 e eu converti essa cliente em cliente de concessão de aposentadoria. Entrei com o processo dela em novembro de 2022, ou seja, há 2 anos e 2 meses atrás. Esse processo me gerou hoje um RPV, que são os honorários sucumbenciais, que eu vou receber agora em fevereiro, porque o processo dela terminou final de 2024. E aí tivemos a liquidação de sentença, tivemos a feitura do RPV dos cálculos, e aí os meus honorários sucumbenciais de R$ 36.000 agora em fevereiro. E não só isso, é um processo com valor acima de 60 salários mínimos. Então, o que que aconteceu? Além dos meus honorários sucumbenciais,
eu vou ter direito aos honorários contratuais que eu fiz com ela de 30% do valor que ela tivesse direito aos atrasados. E o processo dela foi um processo que gerou um valor de atrasados de R$ 405.048, ou seja, 30% dos meus honorários contratuais de R$ 121.000. Veja bem, doutores, o que que eu quero dizer com isso? Que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que uma cliente de planejamento que eu conquistei com apenas R$ 700, eu converti, fidelizei e foi uma cliente que me rendeu honorários de mais de R$ 150.000. É ou não é uma oportunidade numa advocacia rentável? Vocês, eu estou mostrando aqui e estou expondo até valores concretos. Isso são valores que eu conquistei no processo. Então, eu falo com propriedade, porque foi algo que eu provo com os documentos que eu conquistei. E é isso que eu ensino a vocês. Então, agora, eu quero finalizar aqui a minha aula, agradecer a atenção da doutora Jéssica e de todos os advogados que estarão conosco futuramente, e passar a bola agora para a nossa mentora de finanças, a Débora Cali. Débora, é com você agora. Boa noite, doutoras. Assim, eu preciso confessar para vocês que eu sou uma babona na Adriana e ela arrasa, né, como advogada. E eu tenho certeza que vocês adquiriram agora muito conhecimento e tenho certeza, inclusive, que vocês estão muito motivadas a, se vocês ainda não atuam nessa área previdenciária, estão motivadas a entrar nessa área de cabeça, porque viram que realmente o negócio é vantajoso. Mas o negócio é vantajoso. Entra dinheiro. O que que eu faço com esse dinheiro, doutora Adriana? O Pois é, advogado, doutora. não é? Pois é, Débora. Agora que a gente vai saber, e até eu mesmo quero saber também, porque a gente recebe os RPVs, recebe os precatórios, e o que que a gente faz com o dinheiro? A gente gasta? Qual a parte que a gente separa para o escritório, para fazer girar também o nosso negócio, a parte que a gente separa do nosso prolabore? Eu quero agora ter essa aula com você. Exatamente. Então, vamos lá. Olha, a intenção aqui não é ter uma aula extensa, tá? A aula mais extensa foi da doutora Adriana. Fiquem calmas, tá bom? Porque agora a gente vai, eu e a Aradei, nós vamos falar rapidamente o que que o pilar financeiro e o que que o pilar marketing digital vai ajudar vocês a alavancar e a conquistar tudo isso que a doutora Adriana falou aqui. Ela conquistou, por quê? Porque ela usa muito bem marketing digital e porque um dia ela contratou uma mentora financeira. Quem é essa mentora financeira, gente? Ela me encontrou aonde? Ela me encontrou nas redes sociais. E, e aí, por conta disso, ela hoje sabe o que fazer com o dinheiro dela. Então, um advogado bem-sucedido não é sobre quanto ganha, ok? Não é. Isso eu posso garantir para vocês. Eu tenho centenas de clientes e alguns clientes advogados, e você pode ganhar esses 120 mil, 150, R$ 200.000, mas se você não tiver uma mentalidade, uma inteligência financeira, vai entrar pelo ralo esse dinheiro, tá? Então, quem eu sou na fila do pão? Muitos aí de vocês conhecem a doutora Adriana Meisa, não conhecem a Débora Calil, eu sou mentora, educadora financeira. Eu já atuo aí há mais de 5 anos. Ah, então sou eu que tenho que. Calma aí, gente. Que elas me ensinaram antes de entrar nesse negocinho aqui. Calma aí. Aqui, o que que vocês estão vendo? Me falem, tá certo? Ah, então eu aprendi direitinho. Então, eu sou educadora financeira, mentora, já tenho aí mais de 5 anos trabalhando nessa área de educação financeira. Fui bancária, já ensinei muita gente, quando eu estava lá no banco, trabalhava diretamente com investimentos. Fui uma pessoa endividada, saí do endividamento, e hoje eu ensino muitas mulheres a saírem
desse endividamento também, inclusive advogados endividados. Advogados que mostram uma vida que não conseguem viver, mas muitas vezes, por ser advogado, querem manter um padrão que não conseguem. E muitas vezes querem alavancar a sua carreira e não conseguem alavancar a sua carreira. Por quê? Porque falta dinheiro. Não falta dinheiro. O dinheiro, ele entra e sai pelo ralo, ou ele não entra porque você não está sabendo lidar com a captação desse cliente. Então, sou escritora também, formada em administração financeira, pós-graduada em Educação Financeira com Neurociência para docentes, especialista em finanças comportamentais, representante no Rio de Janeiro da APOE, que é a Associação de Profissionais, Orientadores e Educadores Financeiros. Ponto. Não vim falar de mim, eu quero falar com vocês. Calma aí, agora eu tenho que passar para o lado aqui esse negócio. Vocês estão vendo aí a dificuldade dos advogados com as finanças? Então, tá certinho. Então, quais são as maiores dificuldades dos advogados que eu enxergo quando atendo eles? E aí, eu sei que vocês estão com a câmera fechada, pode continuar com a câmera fechada sem problema nenhum, tá? Mas eu queria entender de vocês se essas dificuldades que eu coloquei aqui são também dificuldades de vocês ou se vocês têm algo a mais. Débora, eu também tenho essa dificuldade aqui, ó. Vamos aproveitar que somos poucos aqui na sala, tá? Falta de clareza sobre o lucro do escritório. Na verdade, todo o dinheiro que entra, Débora, eu não vejo como lucro, é o meu salário, é o meu prolabore. Entra e eu tenho que gastar, eu tenho que pagar meu cartão de crédito, tenho que pagar aquela viagem dos sonhos, eu tenho que. E aí você só pensa em você. Né? Você não se vislumbra como um empresário. Eu estou aqui como mentor de finanças para que você se veja como uma empresária, um empresário do seu escritório. Você é um advogado, você se formou, você é uma doutora, você é respeitada como doutora, mas você precisa ter uma postura. Tá? A destinação inadequada do lucro. Por quê? Porque se entra o dinheiro e você acredita que aquele dinheiro é todo seu, você acaba destinando o valor errado para coisa errada. Então, quanto que você tem que destinar para cada coisa? Quanto que é para você? Quanto que é para o seu escritório? Honorários, conforme a doutora Adriana Meisa falou aqui. Será que os honorários que você está cobrando estão correspondendo com esses que a doutora Adriana falou? Ou você fica tímida quando o assunto é honorário? Ou quando você pergunta para o advogado do lado e fala assim, você está cobrando. E aí você cobra exatamente o que o advogado do lado está cobrando, mas você não se posiciona para você entender qual é o seu valor. Gente, eu sou mentora de finanças, já tenho aí 4 anos, eu tenho o meu valor. E de verdade, desculpe aqueles educadores financeiros que cobram menos do que eu. Eu tenho o meu valor. Eu sei o valor do meu trabalho. Eu sei o que eu entrego. Eu não estou nem aí para o que o outro está entregando, para o que o outro está cobrando. Eu sei o que eu entrego e eu sei como você sai da minha mentoria. Então, eu valorizo sim a minha mentoria. E foi o que a doutora Adriana falou aqui. Advogado, nós temos um monte, mas aqueles que são consultivos, é isso que falta no mercado. Muitas vezes você ainda não chegou a essa fase de ter um advogado consultivo, porque você não sabe como fazer. A gente tem a doutora Adriana Meis aqui para te ajudar e para te ensinar a fazer isso. Então, você tem dificuldade em reinvestir no próprio negócio também. Isso pode ser uma dificuldade sua. E quando a gente fala em investir no negócio aqui, eu não estou falando em você ter uma sala de escritório, você possuir, comprar coisas físicas, não, investir na sua publicidade. Investir também em cursos para você. Como que você está investindo? Não, eu nem. Bom, eu fiz lá a minha faculdade, já tirei minha carteirinha da OAB, esse é o meu sonho de vida. Acabou. Gente, não. Esse não pode ser o seu sonho de vida. Essa mentalidade, ela precisa ser alterada para que você consiga pensar como empresário.
e falta de estratégia para acumular patrimônio pessoal. Essa acumulação de patrimônio pessoal é que os brasileiros não possuem. A gente fica apegada ao boleto. As pessoas ficam apegadas ao boleto. Só possuem coisas se tiverem um boleto. Não conseguem se planejar antes para conquistar algo. É esse planejamento que muitas vezes falta na vida do advogado. Mas eu estou aqui para te falar o primeiro passo que você tem que ter para o seu escritório começar a ter lucro. Primeira coisa é se portar como um gestor. Todo empresário, ele precisa ser um gestor. Todo advogado precisa ser um empresário. Todo empresário precisa ser um gestor. Todo gestor tem metas a serem alcançadas. E como você vai alcançar essas metas? Como que você vai conquistar mais clientes? Como que vai entrar mais dinheiro no bolso? No bolso? Você é como esses advogados que aguardam apenas indicação, e a indicação é maravilhosa. Mas você que está aqui, doutor, que espera em casa, sentado, você pode até deslanchar, né, na vida e conseguir um grande cliente, né? Mas pode demorar muito a acontecer. Você precisa fazer o seu. Você precisa que isso venha a partir de você. Isso vai acontecer a partir de uma mudança de chave. Isso tem muito a ver com a sua vida financeira. E se portou como gestora, se portou como gestor, né, como empresária, você tem que separar o que é seu da sua empresa. Isso parece muito clichê, parece uma coisa boba, mas é o que faz total diferença. E eu vou fazer o seguinte, ó. Essa aula aqui é uma aula gratuita, mas eu vou liberar para você uma planilha de orçamento pessoal, tá? O que você vai ver ali naquela planilha? E por enquanto é só essa planilha de orçamento pessoal. Mas a gente tem muito mais áreas para poder enxergar, né, na sua vida, na sua empresa. Quanto que você precisa faturar? Você vai partir desse ponto aqui, ó. Qual é o seu gasto? Quanto que você, por mês, necessita para viver? Quais são os seus custos obrigatórios? Onde está o seu ponto de equilíbrio? O que é o ponto de equilíbrio, Débora? É aquilo que você precisa para pagar as suas contas obrigatórias, ok? Então, você precisa saber exatamente isso, para que você não fique no vermelho naquele mês. Essa vai ser a sua primeira meta, que a gente chama de metinha. Na vida financeira, a gente trabalha com metas. A gente não fala assim, eu acho que eu preciso de 10 mil reais para viver, eu já estaria feliz da vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ganhar esses 10 mil reais e logo, logo você vai ver que 10 mil reais é muito pouco para você. Não precisa de 20. Logo, logo você vai ver que 20 mil reais é muito pouco. Por quê? Porque você não anotou, você não sabe exatamente quanto você precisa. Então, eu vou liberar para vocês essa planilha e vocês vão entender. Bom, essas aqui são as minhas despesas. A minha primeira meta tem que ser isso. O que eu preciso fazer para poder alcançar essa meta? Aí vem as estratégias. E a gente aqui nessa aula quer despertar você para as estratégias de marketing. Existem só essas estratégias? Não. Dentro de uma mentoria mais profunda, a gente vai falar também de outras estratégias. Mas a doutora Adriana, ela pode falar muito bem sobre isso, porque é o trabalho dela. Não sei se é a maioria, mas muitos dos clientes dela vem do marketing digital. Eu também. Eu sou educadora financeira e muitos dos meus clientes vêm do marketing digital. Então, por isso, a gente uniu, somos três aqui, porque somos três pilares que vão fazer você alavancar. Não vai adiantar entrar dinheiro, bastante dinheiro, e não saber fazer, né, o que fazer com o dinheiro. Né? E também não vai adiantar você ser uma baita de uma profissional, uma advogada maravilhosa, que sabe lidar com dinheiro, mas não sabe vender seu produto. Vai ter que saber, vai ter que aprender a vender seu produto. Isso tudo a gente está falando de dinheiro. Isso tudo incomoda quando a gente fala, mas é uma realidade, ok? E aí, eu quero mostrar para vocês
como eu já ajudei vários advogados a alavancarem a sua vida como advogados dentro de mentorias. Quando você passa por uma mentoria financeira, você tem definição clara do lucro e de margem financeira. Você sabe exatamente quanto naquele mês você teve de lucro e quanto daquele mês você tem de margem financeira para poder investir num tráfego pago, investir numa logo, investir num branding, renovar o seu branding. Né? Você vai entender quais as estratégias para utilizar esse lucro de forma inteligente, ou você vai sair gastando por aí na primeira viagem que aparecer. Precificar de forma estratégica seus honorários, e isso sempre com a ajuda da doutora Adriana Meisa também, tá? Especialista no, no que ela fala e com tanto amor. Gestão do fluxo de caixa, aquilo que entra e aquilo que sai. Você precisa ter a disciplina de ter um fluxo de caixa. Débora, fluxo de caixa, isso aí eu nunca escutei. Pois é, então você tem que aprender muito sobre entradas e saídas, né? Sobre o seu orçamento mensal. Quando você tem essa clareza, você consegue identificar e fazer um planejamento de longo prazo. E nada, de verdade, nada do que eu falei aqui pode fazer sentido para você se você não mudar a sua mentalidade. A sua mentalidade não pode mais ser de advogado. Ah, não, eu sou autônomo, eu sou advogado. Não, você é dono da sua empresa. Você é um gestor financeiro. Eu e a doutora Adriana Meisa, nós somos parceiras de negócios. Hoje eu dou aula, eu vou falar isso só para que vocês entendam o campo de atuação onde vocês estão é muito maior do que aquele que muitas vezes você acha que você pode alcançar. A doutora Adriana Meisa sempre atendeu, sempre fez o trabalho dela, até que Débora Calin enxergou ela, porque ela chegou na minha mentoria e eu falei, opa, ela é uma ótima profissional. E aí eu atuo dentro de empresas e falo para os colaboradores dessa empresa sobre finanças. E montei uma mentoria de planejamento de aposentadoria. E eu falei, bom, quem eu vou chamar? A doutora Adriana. Né? Então, a gente trabalha juntas. Depois dessas aulas, o que a gente faz? Vende a mentoria da doutora Adriana. Olha, outra forma de captação. Você fazer uma collab com outros profissionais que precisam de você, precisam do seu conhecimento. Então, não é apenas sobre divulgar o seu trabalho nas redes sociais, é abrir a sua mente para que você possa enxergar as possibilidades que você tem. A possibilidade que você tem hoje não é apenas ficar esperando alguém indicar você para você fazer um planejamento, né, para você estar alcançando aquele cliente desejado que você quer. Mas você precisa se mostrar visível para isso. Então, eu vim mostrar para vocês apenas o que essa parte de planejamento financeiro pode fazer quando você muda a mentalidade. Ela vai fazer por você essa parte de planejamento financeiro e vai fazer você alavancar. E agora, eu vou passar a bola para a Dei Rocha, maravilhosa profissional do marketing. Vai falar para vocês muito melhor de marketing do que eu. Deixa eu parar aqui minha apresentação. Pronto. Vou começar a apresentar aqui, colocar minha apresentação. Claro, dá boa noite para todos os doutores que estão aqui presentes, empenhados nessa noite para fazer acontecer ali o seu 2025, depois de muito conteúdo de valor que a doutora Adriana entregou, que a Débora, mentora financeira, entregou, mas como que, de fato, com todo esse conhecimento, a gente vai fazer o cliente chegar até a gente, o cliente ver que nós temos ali o potencial para solucionar ali os problemas. Então, primeiro eu vou
me apresentar. Eu sou Aradeia Rocha, mentora de marketing, sou palestrante, sou coach de desenvolvimento humano e inteligência emocional. Eu sou especialista em Instagram, em captação de clientes através ali do Instagram, que é uma ótima ferramenta. Hoje em dia, nós temos aí o Instagram como a quarta ferramenta mais acessada do mundo. Ou seja, o potencial gigantesco que nós temos ali de fazer as pessoas de fato nos enxergarem, de mostrar ali a nossa verdade, de mostrar ali o nosso trabalho, de mostrar que a gente resolve o problema, porque isso é a venda. A gente vende a todo tempo solução. E é isso que as pessoas de fato compram, a solução para os problemas que ela tem, porque problema todo mundo tem, né? Ela só está esperando ali aquela oportunidade de falar: opa, esse doutor, essa doutora aqui consegue solucionar o meu problema. E eu vou começar fazendo uma pergunta que eu tenho certeza absoluta que toda advogada que está aqui já passou por isso. Fez um post ali, bonito, visualmente, colocou ali no Instagram, ali no feed, ou até mesmo nos stories, e pensou a seguinte coisa: com esse post eu vou conseguir atrair clientes, vão comprar de mim, mas aí no final, o que aconteceu? Ninguém curtiu, ninguém comentou, ninguém fez nada, e aí ó, o que aconteceu? Veio a frustração. Isso é uma das coisas que mais acontecem com profissionais. Colocar ali um post vendendo ali o serviço, vendendo ali o seu produto e não dar curtida nenhuma, ninguém fazer ali a procura, ninguém te chamar ali para te contratar. Por que isso acontece? Existem dois fatores para isso acontecer. O primeiro, as pessoas, os profissionais, eles fazem a rede social ali de catálogo de serviço de produtos. Ou seja, sempre tem aquela questão ali, quem é dos anos 90 e dos anos 2000 vai lembrar agora dessa publicidade. Compre batom. Né, que todo mundo, né, é diretamente ali aquela questão ali de fazer você comprar ali aquele produto, aquele serviço. Só que na rede social, isso não acontece, pelo simples motivo de que a rede social, ela tem o intuito unicamente de socializar. Como já diz bem o nome, rede social é feita para socializar e não para vender. É claro que nós, empreendedores, empresários, autônomos, profissionais de todas as áreas, estamos buscando cada vez mais solução para fazer conexões com pessoas, para fazer cada vez mais folha, fazer cada vez mais clientes. Então, a gente olha ali para uma ferramenta, principalmente porque é gratuita, um Instagram, e pensa assim: opa, essa é uma oportunidade, é uma ótima ferramenta que a gente tem para mostrar, para vender ali o nosso serviço. Só que isso tem que ser feita de maneira estratégica. Por quê? Porque as pessoas, quando entram numa rede social, elas não estão com o intuito de comprar algo, elas estão com o intuito de espairecer a mente ali de um dia cansativo, ou então passar o tempo, ou então a mera curiosidade de saber ali da vida dos outros. Porque isso que é uma rede social. E é isso que as pessoas fazem quando entram numa rede social. Só que a gente, sabendo disso, a gente tem que montar estratégias cada vez mais assertivas para vender os nossos serviços. Como? Ali você mostra ali nos stories, por exemplo, e já vai aí uma grande dica, você está mostrando ali o seu dia a dia, porque esse é o principal intuito dos stories, mostrar ali o seu dia a dia. É isso que vai gerar conexão com a sua audiência, com as pessoas que estão ali te vendo. E ali no feed, você vai mostrar a sua autoridade. Em contrapartida, existe uma palavra que tanto a doutora Adriana quanto a Débora falaram ali na aula dela, que é se posicionar. É a questão ali do posicionamento. O que é o posicionamento? É simplesmente a ação de projetar o seu serviço, o seu produto, a fim de ocupar
um lugar ali na mente das pessoas. Ou seja, como que eu quero que as pessoas me vejam? Como que eu quero que as pessoas vejam o meu lado profissional? Isso é se posicionar. É ser estratégico com as coisas que você vai mostrar ali no seu Instagram. É ser cada vez mais estratégico de como você vai vender ali o seu produto, seu serviço. Então, o se posicionar é você ali liderar os seus seguidores, liderar a sua audiência. Fazendo o quê? Colocando ali as coisas intencionais do seu profissional, do seu pessoal, para as pessoas verem ali um potencial em você. De falar, caramba, a doutora Jéssica realmente vai conseguir ali solucionar o meu problema. Ela acendeu ali um start ali na minha mente e vai fazer com que eu ganhe mais dinheiro, com que eu ganhe ali essa aposentadoria. Vai fazer ali com que essa pessoa, às vezes, não esteja nem pensando em fazer um plano previdenciário por agora, não esteja nem pensando em fazer uma mentoria financeira por agora. Mas ela se posiciona de forma tão profissional que ela vai ali pensar: não, realmente, eu preciso desse serviço. Eu preciso desse produto na minha vida porque vai solucionar muitos problemas. As pessoas compram solução. E outro detalhe é que as pessoas compram de quem elas se identificam. Claro, você não vai comprar de uma pessoa que você não gosta, que você tem ojeriza. Não é mesmo? Não, você vai comprar ali de uma pessoa que você está vendo ali o dia a dia. Você vai comprar ali de um amigo, você vai comprar ali da pessoa que mostra os seus valores, que se posiciona sobre questões problemáticas que estão acontecendo ali no mundo, na área que ela trabalha. É disso que as pessoas estão precisando cada vez mais mostrar na internet. E é por isso que os influenciadores vendem tanto, que eles estão ali na repetição, mostrando todos os dias o seu dia a dia. Por isso que as marcas procuram esses influenciadores, para testar e validar ali aquele produto cada vez mais. E isso é se posicionar. Por exemplo, uma nutricionista que é adepta da dieta low carb, por exemplo. E tem outro nutricionista que não gosta desse tipo de dieta e prescreve outros. E esses dois nutricionistas têm esse posicionamento muito forte ali no Instagram e comunica aquilo. Ó, sou a favor da low carb, sou contra a low carb. E se você está ali passando o dia a dia, ali esparecendo e vendo os stories desses profissionais e quer mudar o seu estilo de vida, ser mais saudável e emagrecer e entrar ali num regime, você vai ali procurar alguém, algum profissional que esteja ali totalmente alinhado aos seus valores. Ou seja, se você quer e acha válido que aquele profissional te convenceu que a estratégia low carb é super é, é, positivo para o seu estilo de vida, você automaticamente vai contratar aquela pessoa. Só que, em contrapartida, se você acha que não condiz com o seu estilo de vida, o que, que vai acontecer? Você vai seguir ali e contratar aquela outra pessoa. Então, por isso que é muito interessante o posicionamento, para mostrar a questão também que as duas profissionais, Débora e a doutora Adriana, falaram sobre questão de preço e de valor. E quando você se posiciona, você mostra ali autoridade. Como que você mostra autoridade? Mostrando que você soluciona problemas, mostrando que você já tem cliente ali para fazer acontecer ali o trabalho, mostrando que você consegue dar todo o suporte de excelência ali, mostrando ali o seu dia a dia. E isso vai gerar a conexão, é aquele match que você precisa para aquela pessoa, sua audiência, o seu seguidor que está te acompanhando todos os dias, tem ali o start, o estalo de te contratar. Então, por isso que o posicionamento é uma peça fundamental para você conseguir atrair clientes.
né? E outra coisa muito importante é a comunicação. É você conseguir usar essa ferramenta ao seu favor. Porque cada vez mais pessoas estão buscando profissionais ali na rede social. Apesar de esse não ser o principal intuito da rede social, antigamente a gente pensava assim: olha, procurei um médico. Vou ali no Google, vi ali uma boa reputação, mas automaticamente você também vai no Instagram daquela pessoa ali, procurar ali aquele profissional. Isso já está tão no nosso dia a dia, já está tão comum, que aquela pessoa que chega para você e fala: não, eu não tenho Instagram, você começa até a achar estranho. Gera até ali uma certa dúvida, né? Se aquela pessoa tem um certo valor, uma certa lealdade, uma certa integridade. Por que você está se escondendo se você não tem ali um Instagram? E quando a pessoa entra ali no seu Instagram, ela precisa ver uma profissional muito bem posicionada, muito bem é, é, colocada ali no feed. Porque esse é o cartão de visita de todo profissional. Olhar ali o feed e ele estar muito bem estruturado. Como? Com comunicação. E existem dois tipos de comunicação. E as pessoas, elas acham que a comunicação principal ali do Instagram, quando uma pessoa entra no seu feed e começa a olhar, é a comunicação verbal. Engana-se. Outro ledo engano que tem. A primeira comunicação, seja no Instagram, seja na vida real, é a comunicação não verbal, que é o quê? A sua imagem. Então, a sua imagem também tem que estar muito bem alinhada a seus valores, a sua vestimenta, a sua postura, as cores que você utiliza ali no Instagram é primordial para ter ali uma boa primeira impressão de quem vai começar a te seguir, porque a psicologia das cores ela indica ali no nosso subconsciente diversas emoções, como, por exemplo, o caso ali da rede de fast food, que sempre tem ali a questão de amarelo, vermelho, porque são cores quentes que instigam ali a alimentação, que instigam ali a pressa, a urgência, por isso que é fast food. Então, são cores que te dão mais fome, que te dão mais pressa, mais agilidade. Em contrapartida, um hospital, por exemplo, vai ter cores clarinhas, porque você quer entrar no hospital e quer baixar ali a sua energia, baixar ali a sua frequência, falar até mesmo com um tom de voz mais calmo. Então, as cores, elas influenciam muito a percepção. Como, por exemplo, ali no ramo da advocacia e do direito, você não vai colocar um rosa-choque, né? Porque não vai demonstrar ali uma certa credibilidade. Então, tem cores específicas para cada área de atuação. Para médico, para advogado, para a área da alimentação. Então, a comunicação não verbal, ela é muito mais intensa nesse primeiro contato que a pessoa vai te seguir ali do que a comunicação verbal. E tem uma questão com a comunicação verbal que eu digo que a comunicação ela mudou completamente na pandemia. Existe uma comunicação antes da pandemia e uma comunicação pós-pandemia, porque aqueles profissionais que não tinham rede social, não faziam vídeo, não gravavam stories, não apareciam ali com constância, quando veio a pandemia, eles se viram totalmente ali perdidos, sem saber ali o que fazer, como fazer, né? E aí eles tiveram que muito rápido, numa velocidade muito rápida, começar a fazer vídeos, a gravar vídeos, que esse, com certeza, também é um dos maiores terrores de todo profissional, começar a gravar vídeos. Porque, por incrível que pareça, o medo de falar em público supera o medo da morte. Então, as pessoas elas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer. Então, só que a comunicação, ela precisa do posicionamento, ela precisa de você aparecer, ela precisa da sua constância para as pessoas verem quem é você. Credibilidade, autoridade,
mostrar a prova social, que é como a doutora Adriana fez, que colocou ali um caso magnífico, que ela conseguiu de R$ 700 aumentar ali o valor muito ali de recebimento que ela teve. Isso é uma grande prova social. Ali também para se colocar ali no Instagram. Então, eu já estou dando já aqui em movimento várias dicas, vários pontos para vocês começarem a colocar de prática aqui agora. Que essa é a minha missão aqui, ajudar vocês a cada vez mais captar clientes através de uma ferramenta gratuita que já está todo dia à nossa disposição, que a gente já utiliza ali todos os dias, e cada vez mais pessoas precisam de questão de advogado, precisam de solução de problema, precisa ali de uma pessoa para fazer seu planejamento previdenciário, né? Cada vez mais. Mas não basta só colocar um post divulgando ali o seu produto, divulgando ali o seu serviço. É preciso gerar conexão ali. E é isso que é o posicionamento. Que conexões você quer gerar? O que você quer que pessoas pensem de você? Como que você quer mostrar ali os seus valores? Isso é muito importante e fundamental ali na rede social, cada vez mais. Existe uma questão, para a gente finalizar a mentoria, para não alongar muito, de funil de vendas. Existe 3 etapas de funil de vendas no Instagram. A primeira etapa, que nós chamamos de topo de funil, que é onde a gente vai atrair seguidores. Então, são posts que a gente compartilháveis, que as pessoas têm aí o intuito de falar, outra pessoa precisa saber disso, vou compartilhar com uma amiga, com um familiar meu. E aí a pessoa, opa, essa advogada, esse doutor, esse advogado consegue ali captar ali a minha atenção. Achei interessante ali o que ele compartilhou. Vou começar a seguir porque me gerou essa curiosidade de saber mais sobre esse assunto. E aí a gente vai para o meio de funil. Que o meio de funil é onde os seus seguidores que já estão ali te seguindo vão começar a gerar a conexão com você. Que é a questão ali de quando você coloca um post e não vende. Então, aqui a gente vai mostrar autoridade. A gente vai colocar posts que informem. Por exemplo, quando virou o ano, houve uma mudança previdenciária. Então, isso é um tipo de post muito bacana para você colocar para informar as pessoas dessa mudança que aconteceu ali. Que as pessoas não sabem, cabe você informar, a gerar valor, a agregar conteúdo para essas pessoas. E aí as pessoas vão se sentir ali, vou curtir, vou comentar. Para depois a gente chegar no fundo de funil, que é onde, de fato, a pessoa, você vai colocar ali o tal post, ali oferecendo seu serviço, depois de ela ter chegado no seu Instagram e começado a seguir, de ela ter começado a curtir, comentar outros tipos de post de valor, de autoridade, de informação, educativo que você colocou ali, ela vai pensar, essa é a advogada que eu preciso para solucionar o meu problema e vai te contratar. Então, existem essas 3 etapas fundamentais para se criar posts no Instagram: topo, meio e fundo de funil. Então, esse é o nosso principal intuito aqui: fazer seguidores transformar em potenciais clientes. E eu abro aqui esse espaço agora para dúvidas, para dar voz a vocês que estão assistindo a gente aqui, para fazer perguntas tanto para a doutora Adriana, tanto para a Débora, quanto para mim, sobre o que vocês quiserem. Esse espaço, esse momento aqui é de vocês. Alguma dúvida, doutora Jéssica? Não, doutora. Olha, só agradecer, que foi incrível, tá? Peguei vários insights aqui, estou com várias anotações do que já colocar em prática, porque, como eu falei no início, né, a gente vê muito se falando sobre técnica, principalmente no direito, né, sobre a parte técnica, mas e aí o advogado com técnica, mas sem noção de gestão,
de marketing, ele não é nada, né? Ele não sabe vender o serviço, ele não sabe captar o cliente, ele não sabe fazer muito mais e vai usar a técnica para quê, né? Então, eu acho que, assim, foi muito legal a aula, muito legal. E gostaria de outras oportunidades aí de ver as doutoras em ação, né? De ver outras aulas aí, porque achei muito, muito legal mesmo. Maravilha. Agora eu passo o bastão para a doutora Adriana. Bom, para finalizar essa aula maravilhosa, não poderia deixar de agradecer Doutora a mentora Adriana, de finanças. calma aí. Aradei, só eu que estou vendo o slide dela e não estou vendo ela? Ou vocês também estão Vocês estão assim? me vendo? Eu estou vendo a Não, Adriana. não, doutor, a Aradei. Eu não estou vendo a Aradei. Eis por que será? Deixa eu Eu só estou resolvo vendo o colocar o seu destaque slide. aqui da Adriana, porque eu também não estou me vendo aqui, não. Vamos ver o que aconteceu. Mas enquanto eu resolvo, a Adriana pode. Mas vocês estão conseguindo me ver, ouvir e ver o meu Sim, slide? sim, Agora Ah, sim. esse slide é seu, É Dri? meu. é Tudo da que você Adriana. precisa. Ah, então tá bom. Então O tá. slide é meu. Vocês estão conseguindo me ver? Sim. Então, doutora Jéssica, e para os advogados, eu vi que tinha uma doutora aqui online, ela caiu, não sei se ela caiu, se ela vai voltar. Tinha uma doutora aqui que estava acompanhando a aula toda, e, enfim, ela deve ter tido problema de conexão. Qual o intuito que nós quisemos com essa aula, doutores? Mostrar para vocês o potencial que vocês têm em mãos para alavancar na sua carreira. Ou seja, aqui nós estamos com a missão, eu, a Débora Cali e a Aradei Rocha, de trazer todos esses pontos em um único lugar. Ou seja, economizar tempo. Você vai aprender. A gente quer lançar para vocês agora a nossa mentoria. Eu acho que vocês puderam ter vários insights, como a doutora Jéssica falou, que anotou várias dicas bacanas que nós passamos. E doutora, é para colocar em prática, para já, para ontem, porque a cada dia que a gente deixa de realmente correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, outros que às vezes não têm a capacidade que nós temos estão à frente de nós. Porque não basta só ter a vontade, a ideia. Como a Arade Rocha falou, a gente tem que colocar em prática. A gente está aí com uma ferramenta que é o Instagram, gratuita para a gente poder se expor, para chegar assim a nível mundo, porque a gente consegue alcançar pessoas que moram do outro lado do país. E isso é magnífico. E o que que é o nosso intuito aqui, doutora? É a gente ensinar vocês com uma mentoria específica, especializada, com as três mentoras, eu, doutora Adriana Rocha, mentora de advogados na área previdenciária, Débora Cali com a mentoria de finanças dela e Aradei Rocha com a mentoria de marketing. Nós queremos economizar o seu tempo. Ou seja, a gente quer que vocês, doutores, aprendam o caminho certo com quem já passou por isso. Nós já estamos aí há algum tempo, cada uma de nós nas suas áreas, nas suas especificações, mas juntando as três mentorias para trazer resultados práticos para você. Ou seja, você vai transformar conhecimento em ação lucrativa e você vai ter todo o apoio, que não precisa nem falar, mas a gente quer deixar bem claro aqui. Eu, como mentora de advogados na área previdenciária, vou dar todo o apoio, a mentoria, todas as petições, os formatos que vocês precisam, advogados, para iniciar na área previdenciária. A Débora Cali vai dar todo o apoio também na área de finanças, vai montar cronogramas, orçamentos, planilhas. Nós vamos ter uma mentoria bem completa, também com a Aradei Rocha, aí ajudando você, advogado, a se lançar de uma vez por todas no marketing digital em um único programa.
E como é que vai funcionar, doutora, esse programa? Vamos lá. O nosso programa de mentoria que a gente está lançando com exclusividade, somente para os advogados que estão assistindo essa aula e que vão assistir nas próximas 48 horas, a gente tem uma oferta exclusiva. É uma mentoria que vai ter duração o quê? De 6 semanas, ou seja, vão ser 6 encontros online. Vão ser 3 encontros online comigo, advogada previdenciária, em que eu vou trabalhar nesses encontros toda a parte de captação de clientela, fidelização de clientes também, iniciar no planejamento previdenciário, como fazer um planejamento previdenciário com excelência, quais os principais pontos, quais as leis que eu preciso saber para ser um advogado previdenciário de excelência. Nós teremos aula online com a Débora Cali, em que ela também vai ensinar toda essa parte de finanças, de separação de lucros, para que você possa, advogado, ser próspero, ter uma prosperidade, não somente ganhar dinheiro, porque o que a gente vê de profissionais ganhando dinheiro e gastando mais do que ganha. Então, a Débora Cali vai trazer essa oportunidade no encontro online. A Aradei Rocha também vai dar uma aula online sobre toda essa parte de marketing, como começar os primeiros passos, como fazer stories, como se posicionar com autoridade perante as redes sociais. Nós teremos também um networking, a gente vai ter um grupo exclusivo para trocas e parcerias. Vamos ter advogados que vão participar dessa mentoria e vamos ter também aulas individuais. Atenção, você não vai ter somente os encontros online. Dentro dessas 6 semanas, além dos encontros online, em grupo que nós faremos, nós teremos também 3 encontros individuais com cada mentora. Gente, é algo assim surreal. Eu, sinceramente, nunca vi no mercado um curso completo dessa forma, uma mentoria completa dessa forma, em que você tem a oportunidade de ter 3 encontros, somente você, advogado, com as 3 mentoras. Você vai poder ter a oportunidade de ter 3 encontros comigo, individuais, para a gente estruturar toda a sua advocacia, você, inclusive, trazer casos concretos para eu poder te orientar e verificar a melhor estratégia para cada cliente, para cada caso. 3 encontros individuais com a Débora Cali e 3 encontros individuais com a Aradei Rocha. E você já vai ganhar também uma planilha financeira já de bônus, que a Débora Cali vai disponibilizar para vocês. E, doutora, quanto que custa essa mentoria completa com as 3 mentoras? Bom, somente hoje ou até nas próximas 48 horas, tá? Somente hoje, até as 48 horas, começando de agora, dessa aula, a nossa mentoria. Se você fosse advogado, contratar cada mentora para fazer uma mentoria individualizada, você iria pagar um total de R$ 6.000 para ter as 3 mentoras. Mas nesse programa, nessa mentoria, nós queremos realmente ajudar você a fazer da sua advocacia algo extraordinário nesse ano de 2025. Então, a gente está trazendo a oportunidade exclusiva de R$ 6.000. Você vai pagar somente 1.299. É realmente algo que, quando a gente estava montando essa mentoria, né, Débora e Aradei, a gente falou, gente, está muito barato, mas é porque realmente a gente quer começar essa mentoria e ajudar vocês a alavancar a carreira de vocês. Então, é algo exclusivo, a gente não vai liberar esse valor para advogados que não estiveram nessa aula e que não vão fechar nas próximas 48 horas, tá? Ou seja, então, somente você, doutora Jéssica, e os advogados que quiserem aproveitar até, hoje é terça, até quinta-feira, às 8h30 da noite, 1.299, para você contratar
essa mentoria, em que você vai ter direito aos 6 encontros online com as 3 mentoras e mais os 3 encontros individuais. Então é isso. Eu acho que assim, é o que a gente conseguiu passar aqui para vocês. É algo que a gente entregou de anos de trabalho, tá? Só por essa aula, eu acho que a doutora já conseguiu perceber e visualizar as dicas infalíveis que a doutora conseguiu com cada mentora. E imagina com o nosso programa como que a sua carreira não vai alavancar. Pode não, ela vai alavancar, eu tenho certeza disso. Então a gente encerra aqui e vai liberar essa promoção somente até quinta-feira, às 8h30 da noite. Débora, você ficou de fazer o link. A Débora acho que vai mandar o link para aqueles advogados que querem aproveitar essa oportunidade com esse valor. Conseguiu o Isso. link? Eu vou enviar lá no grupo. E lá você também, nesse link, você consegue parcelar esse valor, tá? Em até 12 vezes, ok? Então, assim, você vê aqui 1.299. Ai, doutora Adriana, não estou conseguindo desembolsar esse valor agora. Mas se você for parcelar esse valor em 12 vezes, você vai ver que você vai gastar aí quanto por dia para poder pagar esse valor. Né? Muito pouco diante do que a faculdade não te ensinou. A mentoria, o que que ela é? Ela é um encurtador de tempo. Ninguém está falando aqui que você não vai conseguir chegar a ser o que a doutora Adriana Meisa é hoje. Você vai conseguir. O que a gente vai fazer com você é encurtar esse tempo. 2025 você já terminar, não. Não é terminar 2025, é começar 2025 já de uma maneira diferente. Tá? 2024 morreu, acabou. Chega o que você aprendeu na faculdade, muito bom, agradeça aí aos seus professores, mas o que a gente vai te ensinar agora é vida prática, tá? Então, eu vou mandar lá o link, você vai poder parcelar em 12 vezes, e eu tenho certeza que vai alavancar a Divisor sua de carreira, águas na um carreira divisor de dos águas, com doutores aí certeza. que realmente puderem estar conosco, porque a nossa missão realmente é ajudar vocês a trilhar o caminho em menos tempo, né? De anos de advocacia. Quem dera que no início da minha advocacia eu tivesse tido essa oportunidade, talvez, né, estaria mais além ainda do que eu já estou, mas eu quero ensinar realmente e evitar que os advogados que estão participando aqui hoje cometam os mesmos erros, talvez que eu, a Débora e a Aradê cometemos no início das nossas carreiras. Então é isso, gente. Eu quero agradecer de coração a participação de todos vocês, aqueles que também assistiram essa aula depois. Não deixem de aproveitar essa oportunidade, porque realmente é algo que a gente está entregando assim para vocês com todo o nosso carinho, o nosso amor, a nossa excelência, e é uma oportunidade que a gente está fazendo que talvez eu não sei se a gente vai abrir mais essa mentoria nesse valor as próximas mentorias. Então, aproveitem, aproveitem, porque não sei se teremos mais. Tá bom, meninas? Um beijo no coração. Obrigada. Fiquem com Deus. Espero vocês aí nos nossos encontros online para a gente trilhar aí mais carreiras de sucesso. Com certeza. Tchau, tchau, gente.